Avistamento de OVNIs, o tamanho inconcebível do nosso universo, objetos espaciais misteriosos como o asteroide Oumuamua, teorias da conspiração das mais diversas, tudo que pode ser relacionado à existência de vida fora da Terra acaba se tornando uma enorme polêmica, com cientistas renomados, pesquisadores amadores e estudos atrás de estudos defendendo tanto a certeza quanto a improbabilidade de que a espécie humana esteja sozinha no universo. Mas então, o que sabemos de fato sobre a existência de seres vivos em planetas fora do nosso sistema solar, os chamados exoplanetas? Olá a todos, eu sou o Leonardo Rocha, editor do Tecmundo, e neste vídeo vamos mergulhar a fundo na busca por vida, inteligente ou não, fora da Terra. Vamos falar sobre os ingredientes necessários para o surgimento e desenvolvimento de seres vivos, as estimativas que temos sobre a quantidade de corpos celestes que reúnem esses ingredientes e os motivos para que encontrar esses seres vivos seja algo tão difícil. Essa é uma história cheia de momentos de pessimismo, de otimismo e até mesmo de fé, então respire fundo e venha comigo. De acordo com um estudo publicado pelo Instituto para o Futuro da Humanidade da Universidade de Oxford em 2020, a Terra ter passado pelo processo de criação da vida e seguido com processos evolutivos sucessivos até o surgimento da vida inteligente como a conhecemos hoje, é algo equivalente a vencer várias vezes seguidas em uma espécie de loteria cósmica. Isso porque ambos esses processos envolvem a coincidência de vários elementos e acontecimentos que por si só já não são muito comuns. Entre esses, há pelo menos 4 pontos de extrema importância para o surgimento das formas mais simples de vida, que depois dependeriam de outras situações raras para evoluírem até uma espécie como os Homo sapiens. O primeiro ponto é que o planeta em questão tem que estar localizado na chamada zona habitável em torno de uma estrela ou um sistema estelar. De forma simplificada, essa é uma área ao redor de um astro que fique perto o suficiente da estrela para que possa existir água em formato líquido, mas não tão perto que a temperatura dele impeça a vida de prosseguir e queime recursos essenciais. Por causa desse conceito de que a temperatura não pode nem ser quente demais, nem fria demais, a zona habitável ao redor de uma estrela acabou popularmente chamada de Zona de Caixinhos Dourados, em referência à famosa história infantil do mesmo nome. O segundo elemento essencial para o surgimento da vida em um planeta é que ele tenha uma atmosfera com elementos o suficiente para que a sua densidade e características físicas e químicas consigam proteger o planeta do impacto de asteroides e outros corpos celestes menores. Além disso, essa atmosfera precisa conseguir funcionar como um escudo contra ventos solares e outras formas de radiação, e não pode se dispersar com o tempo. No caso do nosso vizinho Marte, por exemplo, tudo indica que uma atmosfera do tipo até já existiu um dia por lá, mas acabou se esvaindo depois que tempestades solares eliminaram a maior parte do oxigênio e dióxido de carbono marcianos há alguns bilhões de anos. E o terceiro ponto seria a presença em abundância de elementos químicos necessários para a formação natural de aminoácidos. Os elementos em questão seriam nitrogênio, amônia, hidrogênio, metano e água, que podem ser combinados por meio da ação de raios e de calor. Os aminoácidos formados dessa forma, com muito tempo, poderiam então se organizar para formar as primeiras células procariontes, que não possuem núcleo com material genético, mas já são consideradas seres vivos. Esse é o caso de algumas bactérias e cianobactérias. Somente esses 3 pontos já são difíceis de acontecer mesmo de forma isolada, mas o quarto ponto especifica que os 3 anteriores precisam necessariamente acontecer ao mesmo tempo e continuar acontecendo ao longo de um período de milhões de anos para que esses primeiros procariontes possam eventualmente evoluir e se transformarem em organismos mais complexos com núcleos definidos, desenvolver material genético, sofrer mutações e continuar nesse processo até que a vida inteligente finalmente chegue onde chegou na Terra. Aqui no nosso caso, estima-se que esse processo todo levou cerca de 4 bilhões e meio de anos. Então vamos estimar que esse é o tempo médio necessário durante o qual todos os fatores precisam se manter válidos simultaneamente. Se você quiser calcular quais as chances exatas disso acontecer, por favor, divirta-se, porque essa conta com certeza está muito acima das minhas habilidades matemáticas. Podemos nos contentar em dizer que seria como ganhar na loteria consecutivamente algumas centenas de vezes sem trapacear. Agora que já estabelecemos pelo menos uma noção de quão pequenas são as chances do surgimento de vida inteligente em um planeta, para saber se a vida inteligente em outros planetas tem alguma chance de existir, é preciso termos uma noção do tamanho e idade do universo
quantos planetas existem e quantos estão em condições de reunir pelo menos os 4 fatores que explicamos aqui. E essa é a parte mais difícil da tarefa, tanto que mesmo com toda a nossa tecnologia atual não temos respostas 100% precisas para nenhuma dessas questões. O ponto que chegamos mais perto de descobrir com precisão é a idade do nosso universo. Graças à observação cuidadosa de corpos celestes e galáxias, já se sabe há muito tempo que o universo está em constante expansão. Os cientistas Edwin Power Hubble e Milton L. Humason descobriram que existe uma relação entre a distância de uma galáxia e o ritmo com o qual ela se afasta de nós. Ou seja, quanto mais longe a galáxia está, mais rapidamente ela se afasta. Essa relação entre distância e ritmo de afastamento foi então definida por uma expressão matemática e deu origem à constante de Hubble, que permitiu basicamente fazer a conta ao contrário para descobrir quanto tempo deve ter levado para que as galáxias chegassem à sua posição atual a partir do seu ponto original, lá no Big Bang. Com isso, chegamos à idade máxima de 14 bilhões de anos. E eu digo máxima porque observações distintas por grupos diferentes de cientistas muitas vezes chegaram a números maiores para a constante de Hubble, o que pode significar, na verdade, que o universo pode se expandir mais rapidamente do que achávamos e, portanto, pode ser mais jovem do que o estipulado. De qualquer forma, ainda podemos dizer que tempo para o surgimento da vida inteligente não falta. E o tamanho do universo? Bom, isso é um pouco mais difícil de saber. Antes de mais nada, vale explicar que aqui vamos usar como unidade de medida os anos-luz, que de forma simplificada equivalem ao tempo necessário para que uma onda viajando na velocidade da luz, de quase 300 mil km por segundo, levaria para ir de um ponto do universo ao outro. Usando os melhores equipamentos disponíveis para a humanidade e olhando em todas as direções a partir da Terra, estima-se que as regiões visíveis do universo mais distantes de nós estão a cerca de 46 bilhões de anos-luz. Com base nessa informação, o melhor palpite que temos para o tamanho do universo é de que ele teria mais de 800 sextilhões de quilômetros, o que significa que dizer que o nosso planeta é como um grão de areia no universo é ter um ego muito inflado, porque estamos mais para uma nanopartícula mesmo. É uma dimensão de tamanho tão grande que os nossos cérebros humanos não estão nem equipados para conseguir imaginar de uma forma que faça justiça à realidade. Esse tamanho massivo do universo é um dos pontos que mais motiva quem acredita que deve sim existir vida inteligente em algum outro planeta. Afinal, com esse tamanho todo, as chances de as condições necessárias existirem em outro lugar aumentam. Em palavras atribuídas ao astrólogo Carl Sagan, dado o tamanho do cosmos, se estivermos realmente mesmo sós, a sua existência seria um tremendo desperdício de espaço. Com vida ou sem vida, esse espaço todo não está nada vazio. Assim como o tamanho e a idade, não temos como saber com certeza quantos corpos celestes existem no universo, simplesmente porque não temos a capacidade de ver ou de contar tudo isso. Muitas estimativas indicam que somente na parte observável do nosso universo existem algo entre 100 e 200 bilhões de galáxias, enquanto outros cálculos apontam que o número total pode chegar a 2 trilhões de galáxias. A Via Láctea é a galáxia na qual nós vivemos, e os cientistas estimam que ela deve conter algo entre 200 e 400 bilhões de estrelas, sendo uma delas o nosso Sol. É muito provável que cada uma dessas estrelas tenha mais de um planeta em sua órbita, mas como os planetas não emitem luz própria, eles são extremamente mais difíceis de serem observados à distância do que as estrelas ou galáxias. Por esse motivo, estimar quantos planetas existem no universo com alguma precisão é praticamente impossível hoje. Esse total inclui planetas de base rochosa como a Terra, mas também inclui planetas gasosos como Júpiter e Saturno. Outras estimativas indicam que a cada 6 estrelas, uma deve conter pelo menos um planeta rochoso, o que reduz consideravelmente o número de possibilidades. O número também é reduzido se considerarmos somente planetas que estão na zona dos cachinhos dourados. Estimativas recentes, com base em dados do telescópio Kepler, indicam que somente na Via Láctea existem mais de 40 bilhões de planetas dentro das zonas habitáveis de estrelas. Se considerarmos somente as estrelas semelhantes ao nosso Sol, esse total cai para 11 bilhões e deve cair ainda mais quando observarmos somente planetas com atmosfera. Mesmo assim, o resultado ainda deve ser um número bastante alto, na casa dos milhões, e isso tudo apenas na nossa galáxia. Ou seja, mesmo que as chances de um planeta manter todos os requisitos necessários para a vida inteligente sejam tão pequenas que podem ser consideradas insignificantes, a quantidade possível de planetas no universo que reúnem os mínimos requisitos necessários parece ser tão grande que muitos consideram praticamente uma certeza estatística a existência de vida inteligente em outros mundos,
mesmo com toda a imprecisão das limitações tecnológicas e até mesmo teóricas com as quais a humanidade precisa trabalhar hoje. Ok, então se o lado matemático da coisa indica com tanta força a probabilidade da existência de vida, por que não temos provas concretas e irrefutáveis sobre a existência de vida inteligente? Essa pergunta é tão recorrente e difícil de responder que se tornou um conceito científico chamado de paradoxo de Fermi. O nome vem de uma suposta conversa casual entre o físico Enrico Fermi e outros grandes cientistas da década de 50 a respeito de recentes alegações de avistamento de OVNIs. E, em algum momento do papo, Fermi teria dito algo nas linhas de ok, então cadê todo mundo? Por mais que histórias de avistamento de OVNIs estejam presentes de uma forma ou de outra desde os primórdios da humanidade, continuamos sem ter provas concretas e inquestionáveis das supostas visitas de seres extraterrestres. Com o avanço das nossas tecnologias, muitos registros, no mínimo curiosos, surgiram e foram exaustivamente debatidos, como foi o caso dos OVNIs avistados na Ucrânia durante a invasão da Rússia, que nós tratamos em uma reportagem anterior, aqui mesmo no Tecmundo, link na descrição para quem quiser mais detalhes. Mesmo assim, as evidências levantadas invariavelmente acabam sendo desmentidas ou então se mostram inconclusivas, não servindo como prova definitiva da existência de uma civilização superior. E os vídeos falsos, criados apenas com o intuito de viralizar e que depois são expostos também, não ajudam a causa, é claro. O fato é que tem sim muita gente séria procurando por vida extraterrestre. Observatórios estelares e radares de ondas eletromagnéticas ao redor do mundo inteiro contam com equipes dedicadas à busca de sinais, sempre se comunicando ativamente e registrando todas suas descobertas em meio à comunidade científica. Até mesmo a NASA se empenha nesse sentido, e o telescópio espacial James Webb, lançado em 2021, deve recolher informações importantes sobre a presença de gases nas atmosferas de exoplanetas com o mesmo tamanho e base rochosa da Terra. Nós também já falamos a fundo sobre o telescópio James Webb aqui e vamos deixar o link na descrição também. Seja como for, mesmo com tudo isso, sinais definitivos e inquestionáveis de vida inteligente fora da Terra ainda não foram encontrados e divulgados publicamente, e portanto o paradoxo de Fermi ainda se mantém. Falando sobre o assunto, Carl Sagan também chegou a levantar o ponto de que algum planeta tem que ser o primeiro a desenvolver vida, e pode ser que a Terra simplesmente tenha sido esse pioneiro. Isso não quer dizer que outros planetas não vão desenvolver vida inteligente algum dia por conta própria, mas sim que talvez eles apenas ainda não tenham chegado lá. Sendo esse o caso, ou mesmo se as civilizações muito mais avançadas já existirem e estiverem nos monitorando sem se revelarem para poder decidir se somos ou não confiáveis, infelizmente só podemos esperar até que os avanços científicos e tecnológicos nos permitam conhecer mais sobre o nosso universo. Se você chegou até esse ponto, eu gostaria primeiro de agradecer por acompanhar a fundo o nosso conteúdo e depois pedir para que deixe também a sua curtida no vídeo para demonstrar para o YouTube que a discussão que nós propomos aqui é relevante. E se gostou mesmo do conteúdo e puder colaborar para que o Tecmundo continue produzindo vídeos com cada vez mais qualidade, pode também mandar um valeu demais no coração aí embaixo do vídeo. Nós agradecemos muito todo o apoio. Compartilhe o vídeo e deixe também sua sugestão de outros temas sobre os quais nós podemos tratar no futuro. E não se esqueça de se inscrever aqui no canal, clicar no sininho ao lado e selecionar a opção todas para não perder nossos próximos vídeos. Agora eu fico por aqui. Um abraço e eu vejo você na próxima!